Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a ser um Gideão também, convidando você a conhecer mais o Senhor, a ser um intercessor, um adorador, a ler a palavra, a buscar crescer espiritualmente, a ser nas mãos de Deus o que Ele planejou. Isto mesmo, convidamos você a tomar as Escrituras, estudá-la conosco, ver as histórias que o Senhor nos traz com lições tão tremendas para o nosso coração. No programa de hoje, conversando dentro ainda da história de Abraão, vamos ver que Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Será que Deus sabe o que vai acontecer? Será que Deus dá aviso? Será que Deus fala sobre uma condenação, um juízo, uma destruição antes de acontecer? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir o Senhor. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, vamos então ao nosso estudo de hoje. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 18. Nós vamos ler do verso 16 ao 21. Diz assim: Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: Ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Vamos dar uma paradinha nesse texto e vamos pensar no que Deus está falando sobre Abraão. Ali estão o Senhor com 2 anjos. Uma visita inesperada a Abraão, uma visita que veio lhe trazer uma boa notícia de que ele vai ter um filho de Sara, de que este menino da promessa há de ser uma grande bênção. O seu nascimento é um milagre. E uma notícia triste, que vai acontecer a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas Deus vai comunicar isto a Abraão por um motivo muito especial. Deus revela a Abraão por que ele é especial diante de Deus. Por que Deus o chamou? Por que Deus o escolheu? Nós sabemos que no decorrer da vida, em cada geração, Deus tem um plano, um propósito, uma missão para cada um de nós, de acordo com o contexto onde estamos inseridos. Abraão, ele foi chamado por Deus para ser pai de muitas nações. Todas as nações árabes descendem de Abraão. E a nação de Israel. Judeus e árabes são filhos de Abraão. Deus chamou Abraão para ser pai de muitas nações, mas ele disse aqui, olha, Abraão, eu tenho de te contar uma coisa. Não posso ocultar isto de você, visto que em você serão abençoadas todas as famílias da terra. Como é que um homem pode abençoar todas as famílias da terra? Como é que um homem pode ser pai de muitas nações e vir a ser uma bênção para o mundo? Através de um descendente especial. Através do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, do Salvador do mundo, daquele que viria descendente de Abraão. Jesus, o Cristo. Yeshua HaMashiach, o Messias.
E Deus separou Abraão, porque era muito importante o que ele haveria de fazer. O Senhor disse: escolhi a Abraão para que ele ordene a seus filhos e a casa dele, depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, e para que o Senhor trouxesse sobre Abraão as bênçãos prometidas. Abraão foi escolhido por Deus porque ele tinha uma capacidade muito especial. Ele era um homem influenciador. Ele era um homem forte. Ele não era influenciado pelo meio, pelas pessoas. Ele tinha o seu foco em Deus e era para Deus que ele vivia. E aqui o Senhor disse: Abraão vai falar para os seus filhos e para os seus netos e para os filhos dos filhos. E é isso que eu preciso, que esta fé permaneça. Então, o Senhor disse: eu vou anunciar algo a Abraão. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Deus então disse a Abraão, porque ele veio visitá-lo, para que ele veio visitá-lo, e por que ele se manifestou a Abraão, quais eram os seus planos e o que Abraão deveria fazer. Nós vamos ver que nesta visita de Deus, o Senhor lhe fala que vai destruir Sodoma e Gomorra. O Senhor anuncia. É tão interessante que sempre que Deus está para derramar juízo sobre a terra, Ele levanta alguém como intercessor, Ele levanta alguém para anunciar, Ele levanta alguém para levar a mensagem para que as pessoas possam acordar, para que elas possam se livrar daquela destruição. Foi assim com Noé e o dilúvio. Deus levantou Noé e Noé foi chamado aos 500 anos. Imagina o que é 500 anos de idade. O Brasil tem 500 anos. Noé tinha 500 anos quando Deus o chamou e disse: eu vou destruir a humanidade. Eu vou destruir tudo que eu criei. Já eram milhares de pessoas, milhões de pessoas que havia sobre a terra. Uma civilização forte, uma civilização sábia, uma civilização que construía cidades, já tinha siderurgia, tinha indústria, já trabalhavam com o ferro, com instrumentos cortantes, já trabalhavam com a música, inventando instrumentos musicais. Sabemos que nada disso é simples, tudo isso tem uma técnica, uma tecnologia especial para isto. Era uma civilização muito forte, muito adiantada e que seria toda destruída por causa da sua maldade, do seu pecado. Deus levantou Noé e Noé constrói aquela arca durante 100 anos. Não foram 100 dias. Não foram 10 anos, que já é muita coisa. 1 ano já é muita coisa de pregação. 10 anos. Mas foram 100 anos construindo a arca. A arca não era um navio para navegar. A arca era uma caixa bem grande. Arca é caixa bem grande de 3 andares para flutuar, para aguentar uma catástrofe mundial e para preservar a vida de Noé, sua família e dos animais. Deus usou aquela pregação de 100 anos para que as pessoas pudessem se converter. E somente a família de Noé entrou na arca. Nós vamos ver aqui que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Ali tem crianças, ali tem famílias, ali tem mulheres, ali tem velhos, idosos, tem jovens, ali tem escolas, ali tem mercados, ali tem plantação, ali tem pastoreio, ali tem vidas. E Deus então fala com Abraão: eu não vou esconder de você, Abraão. Eu vim para enviar os meus anjos a Sodoma e Gomorra
e saber se realmente esta maldade, esta perversão, esta imoralidade, esta injustiça, esta insegurança total nestas civilizações é uma realidade. Se for, serão destruídos. E Abraão, então, foi chamado para interceder. Deus, quando Ele nos revela algo, não é à toa. Deus não fala a respeito de coisas futuras simplesmente para mostrar: eu sou Deus, eu sei a verdade, eu sei o futuro, olha o que vai acontecer. Não, Deus não é um adivinho, não. Deus nos mostra o que vai acontecer para que haja arrependimento, para que haja arrependimento e salvação. Deus queria que Abraão intercedesse por Sodoma e por Gomorra. Deus permitiu que Abraão orasse pedindo: Senhor, se tiver ali 10 pessoas justas, imagina, 2 cidades com milhares de pessoas, se tivesse 10, apenas 10 é uma pequena família, e seria a família de Ló. E Deus disse: se eu encontrar 10 justos, as cidades serão preservadas, não vou destruir. Hoje, com tantos pecados, com tanta blasfêmia, com tanta imoralidade, com tantas coisas contrárias, tanta perseguição ao Senhor e à sua palavra, já era para esse mundo ter sido destruído. Mas Deus tem levantado seus intercessores. Deus tem levantado você. Deus tem nos levantado para orar, para clamar por misericórdia e por arrependimento. Isto mesmo. Nós, os cristãos, o povo de Deus na terra, somos o sal da terra e a luz do mundo. A verdade do Senhor está em sua palavra e Ele nos chamou para compartilharmos estas verdades a respeito do amor de Deus e da sua bondade. Você está debaixo dessa proteção do Senhor? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe aí onde você está e ore comigo agora, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu sei que o Senhor odeia o pecado. Eu sei que o Senhor não gosta e te entristece tantas abominações, tantas coisas erradas, mas eu te peço perdão. Perdão para os meus pecados, perdão para as minhas falhas, perdão pela minha família. Perdoa-nos, Senhor. Dá-nos um coração puro, limpo. Salva-nos. Escreve o nosso nome no livro da vida e dê-nos a certeza de salvação. Nos entregamos a Ti para sermos inteiramente Teus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. É orar, é crer e é ser usado por Deus para a sua glória. Deus espera isto de você, que você seja uma tocha acesa. Para isso, quero convidar você a conhecer o nosso ministério Gideões 24 horas diante do Senhor. Intercessores e adoradores sem cessar, já no mundo, em 72 nações. Que Deus te abençoe ricamente, seja cheio do Espírito Santo, cumpra o propósito do Senhor e seja sal da terra e luz do mundo. Até o nosso próximo encontro, no próximo programa aqui na Rede Super. Deus te abençoe.